Questão 1. Uma pirâmide hexagonal regular tem a medida da área da base igual a metade da área lateral. Se a altura da pirâmide mede 6, assinale o inteiro mais próximo do volume da pirâmide em centímetros cúbicos. Use a aproximação como sendo raiz de 3 igual a 1,73. Essa é a situação da minha pirâmide, ok? Então, eu tenho lá o apótema que eu chamo de M, o lado dela que ele está chamando de A, de aresta, e nós precisamos descobrir o seu volume. Bom, a relação que ele me disse é a área da base, que é um hexágono, 6 arestas ao quadrado raiz de 3 sobre 4, é igual a metade da área lateral. A lateral da minha pirâmide é formada por 6 triângulos. E a fórmula da área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, foi isso que eu coloquei. 6 vezes a base, que é a A, vezes a altura M, dividido por 2. 6 triângulos. Tudo isso dividido por 2. Porque a área da base é metade da área lateral. Ok? Então, são 6 triângulos divididos por 2. Bom, resolvendo ali a multiplicação no 6am sobre 2, vai dar 3am. Multiplicando o cruzado, então eu fico com 12a ao quadrado raiz de 3, que é igual a 12am. Vou simplificar, vou cortar o 12 dos dois termos. E agora eu vou cortar um a também de cada termo. Então, vai sobrar só a raiz de 3, que é igual a m. Encontramos uma relação entre a aresta e o apótema da pirâmide M. Dando continuidade, então observem que agora eu formei um triângulo retângulo ali dentro da minha pirâmide. A altura 6, o apótema M, e o apótema da base eu coloquei como sendo a raiz de 3 sobre 2. Da onde saiu esse a raiz de 3 sobre 2? O apótema da base de um hexágono é a altura do triângulo equilátero, né, de um daqueles triângulos equiláteros que formam ele. E a altura ela é dada por lado raiz de 3 sobre 2. Como nós estamos chamando o nosso lado de A, então A raiz de 3 sobre 2. Então, aqui nós vamos aplicar um teorema de Pitágoras. Então, olha só, m ao quadrado, só que nós acabamos de descobrir que m vale, na verdade, A raiz de 3, que é igual a 1 cateto ao quadrado, que é A raiz de 3 sobre 2 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é o 6 ao quadrado. Então, eu vou ficar ali com 3a ao quadrado, que é igual a 3a ao quadrado sobre 4, mais 36. Fazendo o mínimo múltiplo comum, então, nós chegamos nessa expressão. A partir do momento em que fizemos o mínimo múltiplo comum, nós podemos cortar o 4 da parte de baixo da nossa fração e resolver somente a parte de cima. Então, passo 3 para o outro lado negativo e eu chego 9a ao quadrado igual a 144. Passamos o 9 dividindo. Então, a ao quadrado é igual a 16. Tirou a raiz de 16, então o lado da nossa pirâmide, a sua aresta, vale 4. A aresta da base da pirâmide. Agora, nós temos condição, então, de calcular o volume. O volume é dado por área da base vezes altura dividido por 3. Esse é o volume de uma pirâmide. A base é um hexágono. A área do hexágono é 6a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Acabamos de descobrir que o A vale 4 e no enunciado é dado que a altura vale 6. Então, resolvendo ali todas as multiplicações na parte de cima, 6 vezes 4 ao quadrado vezes 6, nós chegamos em 576, que dividido por 4 dá o 144 raiz de 3 sobre 3. Dividindo 144, vai dar 48 raiz de 3, que substituindo por 1,73, então o nosso volume é de aproximadamente 83,04. E o inteiro mais próximo, nesse caso, é o 83 centímetros cúbicos. Questão 3. A figura abaixo, formada por uma pirâmide irregular e um paralelepípedo reto retângulo, representa um peso de papel feito de granito polido, em que as medidas são dadas em centímetros. Se a densidade do granito utilizado é de 2.400 kg por metro cúbico, podemos dizer que a massa desse objeto é aproximadamente igual a... Bom, a densidade ela depende da massa
e do volume, certo? Então, vamos primeiro calcular o volume, porque nós sabemos a densidade, então, de posse do volume, será possível encontrar a sua massa. O volume daquela base, que é o paralelepípedo reto-retângulo, é só o produto entre as três dimensões. Então, o volume é 4 vezes 4 vezes 1. Então, o volume é igual a 16 centímetros cúbicos. Agora, vamos calcular o volume da pirâmide, que está na parte de cima. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. A base da pirâmide é um quadrado que mede 4 por 4 e a sua altura é 3. Então, eu vou ter 4 vezes 4, que é a área da base, vezes a altura, que é 3, dividido por 3. Então, simplificou ali o 3 com o 3, sobrou só o 4 vezes 4, que dá 16. Então, o volume do paralelepípedo é 16 e o volume da pirâmide também é 16. Logo, o volume total é 32 centímetros cúbicos. Entretanto, a densidade está por metro cúbico. E aí, nós precisamos fazer a nossa transformação, que é, então, dividir esse meu 32 por 1 milhão, certo? De metro para centímetro são duas casinhas, né? É dividir por 10 duas vezes, só que como é o cubo, é dividir por 10 ao cubo. Então, eu divido por 1000 duas vezes, que é equivalente a dividir por 1 milhão. E aí, eu deixei ali na base 10, 32 vezes 10 elevado a menos 6. Lembrando que isso não é uma notação científica, ok? Porque o primeiro número é maior que 10. Ele está 32, então ele está na base 10. Dando continuidade, vamos para a fórmula da densidade. A densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade ele já me deu, é 2.400, e o volume é 32 vezes 10 elevado a menos 6. Multiplicamos cruzado, nós chegamos que a massa, então, é de 0,0768 quilos, porque a densidade é quilo por metro cúbico, ok? Mas as nossas alternativas estão em gramas. Então, eu faço a conversão. De quilo para grama, nós multiplicamos por 1000, o que me dá 76,8 gramas, que é aproximadamente 77, alternativa A. E a nossa última questão do sistema Koch. O volume de uma pirâmide cuja base é um hexágono regular inscrito numa circunferência de raio 5 e que tem por altura a mesma medida da maior diagonal do hexágono da base é. Pessoal, não é uma questão difícil, porém é uma questão que exige bastante interpretação e leitura do enunciado. Então, vamos coletar as informações. Primeiro, o meu hexágono está inscrito numa circunferência. Observem que o raio da circunferência é exatamente igual ao lado do meu hexágono, né? Porque ali formam-se triângulos equiláteros. Então, os três lados são iguais, logo, a aresta dessa minha pirâmide, a aresta da base dessa minha pirâmide é igual ao raio, ou seja, 5 centímetros. A altura, ele está dizendo no enunciado que é a maior diagonal do meu hexágono. Se vocês observarem, as diagonais ali marcadas no meu hexágono equivalem ao diâmetro da circunferência. E o diâmetro da circunferência é 2 vezes o raio. Como o raio mede 5, então a nossa altura vai medir 10 centímetros. Agora vamos para a fórmula do volume. Área da base vezes a altura dividido por 3. Como a base é um hexágono, 6 aresta ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A aresta mede 5 e a altura mede 10. Então, 6 vezes 5 ao quadrado, que é 25. Então, 6 vezes 25 dividido por 4. Tudo isso multiplicado por 10. Então, eu vou chegar em 375 raiz de 3 sobre 3, que me dá como resposta 125 raiz de 3 centímetros cúbicos. E a alternativa correta é a alternativa E.